Fala aí, galera, aqui é o JP e agora a gente vai estudar um tópico extremamente relevante, principalmente para a gente entender a relação da nossa sobrevivência com o equilíbrio químico, que a gente tem estudado aí nos nossos últimos vídeos. Para isso, a gente vai entender um pouquinho do conceito da chamada solução tampão e a relação disso com, por exemplo, o nosso sangue. Bom, primeiro vamos definir então o que é uma solução tampão. Uma solução tampão nada mais é do que uma certa solução que resiste à modificação do pH. Quando eu faço uma adição a essa solução de uma certa quantidade de ácido ou de base fortes, ou mesmo quando eu diluo essa minha solução. Como a gente já tem visto nos últimos vídeos, qualquer pequena adição de um ácido ou de uma base, sejam eles fortes, eu consigo uma variação no pH muito grande. Agora, nesse tipo de solução, na chamada solução tampão, eu consigo fazer com que haja uma resistência à modificação do pH. Com isso, a gente consegue evitar essas variações bruscas que podem interferir nos organismos. Essas soluções são extremamente importantes para a sobrevivência dos organismos. E aí a gente cita como exemplos, onde a gente encontra exemplos de solução tampão. Por exemplo, no nosso sangue, também em medicamentos, na cultura de bactérias e também no oceano. Para a gente entender um pouquinho por que é importante essa resistência à modificação do pH, a gente precisa lembrar, por exemplo, que muitas das reações químicas que acontecem no nosso corpo são catalisadas por enzimas. E a ação enzimática é influenciada pela variação do pH. Então, se eu mexo muito no pH, eu posso aí fazer com que eu perca essa ação enzimática. Por isso é tão importante aí evitar variações muito bruscas do pH. Quando a gente está falando aqui dessas variações, é óbvio que, por exemplo, no nosso corpo, a gente tem regiões em que eu tenho um pH um pouco mais ácido, um pH um pouco mais básico, mas como um todo aí o nosso sangue tem uma certa faixa de pH em que ele precisa estar para funcionar bem, para acontecer tudo o que precisa acontecer nele, ok? Mesma coisa aqui com relação a medicamentos. Dependendo do medicamento que a gente toma, eu posso fazer com que haja uma alteração do pH na região onde ele vai ser absorvido. Por isso é importante que ele tenha essa capacidade tamponante. Bom, vamos entender um pouquinho melhor como que eu consigo fazer com que haja essa resistência à modificação do pH. Existem basicamente dois tipos de solução tampão. E a solução tampão nada mais é do que uma mistura de um par ácido-base. A gente aqui, um par conjugado, para entender um pouquinho disso, a gente precisa lembrar lá do conceito da teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, em que, para cada ácido, eu tenho uma base conjugada e vice-versa. Um dos tipos de solução tampão que a gente tem é quando eu faço uma solução de um ácido fraco com o respectivo sal. Nesse caso, nós temos um tampão ácido. Lembrando aqui que esse meu ácido fraco, quando ele se ionizar em água, eu vou ter o quê? A formação de um ânion. Esse ânion vai ser aí a minha base conjugada para esse meu ácido fraco, tá? Como exemplo, a gente tem aqui o ácido acético, que é um ácido fraco, e o sal aqui, acetato de sódio. Perceba que o ânion acetato é a base conjugada para esse meu ácido acético. Quando eu faço uma mistura da solução dessas duas coisas, eu consigo ter aí um tampão ácido. E também o outro tipo de solução tampão que a gente vai estudar é quando eu tenho uma solução de uma base fraca com o seu respectivo sal. E aí, nesse caso, eu tenho um tampão básico. Essa base fraca, aí, ao receber esse próton que vai estar sendo doado aí pela água, por exemplo, vai formar aí um cátion, e aí esse cátion vai ser o meu ácido conjugado para essa minha base, ok? Então, temos aí um exemplo, a solução de hidróxido de amônio, que é uma base fraca, com a mistura aí do seu sal, por exemplo, cloreto de amônio, em que eu tenho aqui o cátion amônio como sendo aí o meu
o meu ácido conjugado, né? Aqui, quando eu estou falando do hidróxido de amônio, eu posso falar simplesmente também da amônia, tá? Ela também funciona aí, nesse caso, como o meu tampão básico, a amônia com o cloreto de amônio, ok? Como que funciona uma solução tampão? Bom, a solução tampão vai funcionar como uma fonte ou um ralo para os meus prótons. Vamos entender um pouquinho esses dois termos. Por exemplo, vamos considerar aqui um ácido fraco, HA, e o seu sal, BA. Perceba aqui que o que vai me importar no meu sal é o ânion, que tem que ser o mesmo ânion aí do meu ácido, tá? Essa é a sacada para que funcione. Então, eu vou ter aqui um equilíbrio que vai estar estabelecido, em que o meu ácido HA vai aqui reagir com a água, né, para formar o meu íon hidrônio e o meu ânion A-. Acontece que, como eu tenho tanto uma mistura do ácido fraco com esse sal, eu tenho que a concentração inicial do meu HA e do meu ânion A- é diferente de zero. E aí, isso daqui interfere, inclusive, nas quantidades quando se estabelece o equilíbrio químico, tá? Então, aqui o meu ácido fraco e a sua base conjugada. Por exemplo, se nesse caso eu adiciono um ácido forte, ou seja, eu estou aumentando a concentração do meu cátion aqui, hidrônio, H3O+. Acontece o seguinte, eu vou aumentar a concentração dele, e aí, como a gente já estudou, de acordo com o deslocamento do equilíbrio químico, né, o princípio de Le Chatelier, o equilíbrio vai se deslocar para o outro lado. E como que eu consigo deslocá-lo para o outro lado? Porque o A-, né, que já tem aí uma quantidade diferente de zero, vai consumir esse ácido que foi adicionado a mais. Por isso que eu consigo voltar para cá. Agora, se eu adiciono uma base forte, ou seja, com a presença aí do meu ânion hidroxila, esse ânion hidroxila vai consumir o H3O+. Com isso, se eu consumo ele, eu diminuo a sua concentração. E aí acontece que o meu ácido HA vai fornecer vai fornecer o próton para eu poder formar H3O+, em maior quantidade para poder se ajustar. Então, novamente, aqui a gente percebe a questão do equilíbrio químico, né? Então, eu diminui a quantidade aqui, eu desloco o equilíbrio para esse lado da diminuição. Ok? Então, perceba que, nesse caso, aqui de cima, o A-, que vai consumir o H3O+, vai funcionar aí como um ralo, ou seja, ele vai pegar esse excesso. E aqui ele vai funcionar, o HA vai funcionar como uma fonte de prótons, ok? Para fornecer o H3O+, aqui para poder ajustar, ok? Bom, uma das coisas, né, que o exercício pode pedir nessa parte de solução tampão é, primeiro, identificar quais tipos de soluções, ele dá várias possibilidades e pergunta quais delas que podem formar uma solução tampão. Outra coisa que pode ser cobrada é pedir para que a gente calcule o pH de uma solução tampão. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a equação de Henderson-Hassenbalch. Como que é essa equação? Vamos entender aqui de onde ela surge. Fica mais fácil, porque caso a gente esqueça algum detalhe dela, a gente consegue montá-la na hora da prova, ok? Então, vamos lá. Quando a gente tem tampões ácidos, vamos aqui, retomando, nós temos aqui essa equação, né? Tá aqui o meu ácido fraco, a sua base conjugada, e aí eu vou montar a constante de equilíbrio para esse meu tampão ácido. Eu tenho aqui, como é constante de acidez, Ka, temos aqui a concentração do íon hidrônio, do ânion A- e do meu ácido aqui não ionizado. O que eu vou fazer? Eu aplico log dos dois lados. Então, tá aqui, log de um lado, log do outro. Agora, a gente vai começar a fazer algumas operações matemáticas aí com o nosso log. De que forma? O que eu vou fazer? Aqui, eu tenho o produto aqui dessas duas concentrações. Como a gente já viu, uma das propriedades do log é transformar o produto aqui em soma de logs. Então, eu mantive aqui log de Ka. Agora, eu separei aqui log do H3O+, né, da concentração de H3O+, mais o log aqui dessas duas que eu vou deixar aqui como fração mesmo.
O que eu vou fazer agora? Eu vou trocar essas duas de lado. Então, aqui vai ficar negativo e aqui também vai ficar negativo. E mantive isso daqui do jeito que está. Como a gente já viu em vídeos anteriores, menos log do H3O+, nada mais é do que a definição de pH. Assim como menos log de Ka é a definição de pKa. Então, eu vou trocar isso justamente por pH e pKa. Uma outra forma de escrever essa equação aqui é trocando aqui justamente essa concentração do A- por concentração do sal e a concentração do HA por concentração do ácido. Lembrando que quem fornece a quantidade do meu ânion é o meu sal, ok? Já que eu preparo a minha solução já com uma quantidade de sal, tá certo? Então, essa daqui é a equação de Henderson-Hassenbalch, ok? Que a gente vai usar, no caso, para tampões ácidos. Agora, e se fosse para eu fazer um tampão básico? Bom, aqui agora a gente vai escrever a mesma ideia aqui para um tampão básico. Então, eu tenho aqui a minha base fraca em água. Essa base vai receber um próton, ok? Então, temos aqui o cátion. E aqui temos o nosso ânion hidroxila, ok? Que vai caracterizar o meio básico. Bom, de maneira análoga ao dos tampões ácidos, o que a gente vai ter? Temos aqui o nosso Kb, em que a gente monta porque justamente é uma base. Tem aqui o cátion, ânion e a minha base aqui não ionizada, não dissociada. Se a gente monta a fórmula aqui, né, pegando a mesma ideia da equação anterior, vamos lá. Para ácidos, a gente usa pH. Para bases, como aqui nós temos concentração do ânion hidroxila, vamos usar POH. Para ácidos, a constante de acidez é Ka. Para base, a constante de base-acidade é o Kb, por isso aqui é Kb. Mas continua aqui a mesma lógica. Log aqui da concentração do meu cátion, ok? Do meu cátion que vai vir do sal, e aqui concentração da minha base. Ou seja, podemos trocar aqui justamente por esses, pela concentração aqui, né? Ajeitar a fórmula, concentração do sal, concentração da base. E aí, como que a gente vai achar o pH? Geralmente, os exercícios trabalham a 25 graus Celsius, então a gente sabe que a soma de pH mais pOH é 14. Então, no caso, para um tampão básico, primeiro eu descubro o pOH e depois eu acho o pH dele, ok? Detalhe aí muito útil para muitos casos. O pH de uma solução tampão é próximo do pKa, do ácido fraco. Por quê? Quando que isso vai acontecer? Quando tanto o ácido quanto a sua base conjugada tiverem concentrações semelhantes. Já que, imagina aqui na fórmula, se eu tenho concentração do sal e aqui, né, no caso da fórmula lá, é ácido, sal e ácido, se tem concentração muito próxima, essa divisão aqui vai dar próximo de 1. E o log de 1 a gente sabe que é 0. Por isso que o valor aí do pH, lá na outra fórmula, vai se igualar ao valor do pKa. Tá? Então, tem aí uma maneira bem simples da gente conseguir fazer de maneira rápida esse pH da solução quando eu tenho concentrações semelhantes, ok? Então, uma outra coisa que o exercício pode pedir é o pH dessa solução tampão. Vamos agora fazer um exemplo utilizando aí esses conceitos que a gente viu. Ele fala assim, ó, 1 litro de solução tampão contém 1 mol de ácido carbônico e 0,8 mol de bicarbonato. Tá aqui o nosso ânion bicarbonato. A essa solução foi-se adicionado 0,1 mol de hidróxido de sódio, NaOH. Ele pede para a gente calcular o pH da solução tampão antes e depois da adição da base. E deu aqui essas duas informações para a gente. Uma coisa muito interessante aí para a gente analisar seria o seguinte. Se eu julgasse simplesmente a alteração do pH com essa adição desse mol de base, nós veríamos uma diferença muito brusca aí no pH antes e depois. Agora, como a gente tem uma solução tampão, vamos analisar aqui o que acontece. Primeiro, vamos calcular o pH antes.
Então, o que eu vou fazer? Ele não me deu aqui a concentração nem do ácido e nem do bicarbonato, mas me deu mol de cada um e o volume da solução. Então, a primeira coisa que eu vou descobrir é quanto que eu tenho de concentração inicial deles. Tá aqui, ó, concentração inicial do ácido carbônico é 1 mol por litro, 1 mol em 1 litro. E do bicarbonato, 0,8 mol por litro. Outra coisa, para a gente poder calcular o pH, eu preciso do pKa, mas ele não me deu o pKa, ele deu o Ka apenas. Então, o que a gente vai fazer? Eu sei que pKa é o menos log do Ka. Assim, eu vou calcular quanto vai ser o meu pKa. Operação matemática com log. Então, aqui, ó, o produto vai se transformar em soma de logs. Aqui, ele me deu log de 2, e aqui eu tenho log de 4. O que a gente precisa lembrar? 4 é 2 ao quadrado, então eu faço a mesma coisa que eu vou fazer aqui com o 7, o menos 7, que é expoente. A gente tomba ele aqui na frente, então vai ficar menos 7 log de 10, e esse 2 ao quadrado aqui, eu também vou tombá-lo. Então, vai ficar 2 log de 2 menos 7. Lembrando que log de 10 vale 1. Cuidado aqui que eu sempre chamo a atenção. Esse negativo da fórmula, eu deixo para resolver ele só no final. Perceba que eu vou repetindo aqui em todas as etapas, deixando ele quietinho ali para não se confundir nos sinais. Bom, log de 2 é 0,3. 2 log de 2, 0,6. Assim, a gente chega aqui, o pKa vai ser 6,4. Agora, tendo o valor do pKa e as concentrações do ácido aí e do sal, né, do ânion que veio desse meu sal, não importa aí qual que é o outro íon, vai me importar só esse daqui que é o par conjugado, né, para formar o par conjugado. Vamos usar a equação de Henderson-Hassenbalch. Então, vamos lá. pH vai ser o pKa, que é 6,4, mais log de 0,8 dividido por 1. 0,8 dividido por 1, 0,8. Mas, para poder calcular log de 0,8, eu vou transformar isso em potência de base 10, que é 8, 10 a menos 1. Tá aqui. Vamos repetir novamente as operações com log. Multiplicação vai virar soma, né? Repito aqui o 6,4, não mexo nele. O 8 é 2 ao cubo, esse cubo eu vou tombar aqui para frente. O menos 1 aqui também vou tombá-lo. Então, aqui nós temos 3 log de 2 menos 1 log de 10. 3 log de 2, aqui vai ser 3 vezes 0,3. Log de 10 é 1, então aqui menos 1. Resolvendo essa conta, chegamos que o pH antes da adição da base é 6,3. Então, um pH aí levemente ácido. Agora, a gente vai calcular o pH depois da adição da base. Então, vamos lá. Depois, agora. O que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso descobrir como que a adição dessa base vai alterar as concentrações do meu ácido e do meu sal. Então, a gente tem aqui a nossa equação de neutralização. Perceba que é uma neutralização parcial apenas que eu estou fazendo, porque ele falou para mim que o tampão é ácido carbônico com o bicarbonato. Tá? Então, por isso aqui que eu vou formar bicarbonato de sódio. Essa equação já está balanceada. A proporção aqui é consumir 1 mol desse mais 1 mol desse para formar 1 mol de bicarbonato e 1 mol de água. Então, essa é a proporção. Com isso, o que a gente sabe? Se eu adiciono 0,1 mol da minha base, eu vou consumir 0,1 mol do meu ácido carbônico e vou formar 0,1 mol do meu ânion aí bicarbonato. Agora, a gente calcula a nova concentração. Bom, a concentração é o quê? É o tanto de mols pelo volume. O tanto de mols antes era 1, tá aqui 1, mas eu consumi 0,1 por conta da adição da base. Então, agora, a nova concentração do meu ácido, 0,9 mol por litro. Antes, o meu bicarbonato era 0,8. Agora, como eu fiz a adição da base, eu formei mais 0,1 mol. Então, a nova concentração também é 0,9 mol por litro. Tendo as novas concentrações, é só a gente aplicar novamente na fórmula aqui na equação. Então, o pK não muda porque é o mesmo ácido, eu só vou mexer aqui nas concentrações.
Então, está aqui 6,4 mais log de 0,9 por 0,9. Isso daqui, 0,9 por 0,9 é 1. E log de 1, como a gente sabe, é 0. Assim, o pH depois da adição, 6,4. Perceba que a adição de uma quantidade aí relativamente alta de base mexeu em apenas 0,1 no valor do meu pH. Ou seja, mostrando aí a ação tamponante que a gente fala, né? Essa resistência à variação do pH numa solução, ok? Fechamos aqui, então, a nossa aula de solução tampão. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.